Fala galera, Leandro Cabral aqui para mais um vídeo onde eu vou respondendo as perguntas que me fazem lá pelo Instagram durante a semana, né? Aqui eu ajudo você a alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos em bolsa de valores, sou um consultor de investimentos autorizado pela CVM e todas as formas que eu posso te ajudar eu deixo o link aqui na descrição. Lembrando sempre, eu gosto de fazer um convite para vocês, antes de a gente começar as respostas aqui, que eu tenho uma área de membros aqui no YouTube, onde eu faço uma live por semana junto com os membros, tá? Então você entra no canal e clica aqui ó, em Seja Membro. A partir do momento que você se tornou membro, você pode participar das nossas lives, geralmente segunda-feiras às 19 horas da noite, onde eu faço uma análise das coisas que estão acontecendo no mercado e mostro como que eu estou tomando a decisão de investimento, minhas decisões de investimento, abro a minha carteira pessoal lá com os alunos, tá? E essa semana nós vamos falar sobre a taxa de juros, né? Vai ser agora, hoje, domingo, você está vendo esse vídeo no domingo, quando entrou. Excepcionalmente, essa semana nós vamos fazer domingo às 19 horas, a live com os membros, tá? Onde eu vou falar as coisas que aconteceram aí, né? As taxas de juros, Selic, lá nos Estados Unidos também, e como que eu vou levar os meus investimentos daqui para frente agora de acordo com o novo patamar de taxa de juros e as coisas que estão acontecendo na economia, tá? Então eu te convido a participar também, se tornar membro e vem com a gente. Vamos lá, então eu tenho algumas perguntinhas para fazer aqui, eu vou começar com a do Wellington. O Wellington perguntou assim, ó, quase ninguém fala da Equatorial, mas a empresa foi a marca que mais cresceu em 2023. Então vamos falar, vamos dar uma olhadinha nessa empresa, né? Deixa eu abrir aqui para a gente ver junto. Ó, já tô com a Equatorial na tela aqui, tô usando o Oceans 14 como de costume, né? E vamos lá, então uma empresa do novo mercado, beleza, tem um valor de mercado aqui ó, de aproximadamente 39 bi, né? Então não é mais uma small cap, mas também não é uma empresa muito grande assim. E aí o Wellington falou que foi a empresa que mais cresceu em 2023. Vamos dar uma olhada aqui na questão de resultados. Olha, em termos de receita, de fato, a gente vê que deu um salto aqui, né? 2022 para 2023, cresceu aí uns 30% a receita. Já o lucro líquido aumentou um pouco, né? Não foi muito. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Os custos deu um salto também, né? Aí que tal? 18 foi para 26, tal. Aí o resultado bruto, 8 para 11, 32, 30 caiu para 30% a margem, mas está em linha, né? É mais ou menos isso que a empresa trabalha. Aí o operacional aqui, beleza, resultado operacional também veio legal, beleza, margem operacional 20. O resultado financeiro que judiou, né? Era 2.500 no ano passado, agora fechou em 4.200. E aí isso fez com que diminuísse bastante aí a margem, né? Tá em 7%, tá? Então, aquela história, juros altos, as empresas acabam pagando mais aí, né? Pelos juros, tá? Mas no resumo aí, uma empresa boa, gera caixa, né? A linha azul aqui, ó, o fluxo operacional gera bastante caixa, só que tá investindo pra caramba e aí não sobra o fluxo de caixa livre, né? Ou seja, teoricamente não teria nem como distribuir dividendos, mas vamos ver se ela tá distribuindo. Dividend yield, sim, tá distribuindo, não muito, né? O que é normal, porque não tem como distribuir muito. No geral, uma empresa legal, uma empresa que não dá pra dizer que é ruim, uma empresa que tá, né, crescendo bastante aí, os resultados, o lucro também, só é uma empresa um pouco mais endividada, o que é normal quando a gente fala de empresa aí do segmento de energia elétrica, né, que é o segmento da Equatorial. A partir do momento que baixa essa taxa de juros, a empresa dá uma equilibrada na dívida. A gente pode até ver a dívida dela aqui, ó. Onde é que tá aqui? Aqui, ó, a dívida. Dívida líquida por EBITDA está em 3,9, 5,3, então realmente bem esticada. Fazia ela poucas vezes, né? Talvez lá em 2019 ela chegou num patamar de dívida desse. Então é acompanhar para ver o quão saudável que anda essa dívida. Mas eu de fato é uma empresa que eu não acompanho, tá? Fiz uma análise rápida aqui junto com vocês e eu diria que é uma empresa boa, tá? Não teria problema nenhum em colocar na carteira essa empresa. Claro que isso aqui é uma análise inicial e ela é do novo mercado também, então show de bola. É uma análise inicial, né? E aí a gente tem que ir se aprofundando. Tudo isso aqui que eu mostrei para você, eu ensino lá dentro do curso Estratégia 500 Práticas, eu deixo sempre o link na descrição, tá? Mas show de bola, Wellington. Não, se você gosta da empresa, cara, eu não vejo problema nenhum em investir. Eu acho que é uma empresa legal aí pros próximos anos, tá? O Jefferson, ele falou assim, Leandro, você disse que falaria de plano de saúde e não falou mais nada. Então vamos lá, cara. Essa questão do plano de saúde, eu não lembro de ter dito que eu falaria alguma coisa, não falei mais nada. O que eu comento algumas vezes é que eu
às vezes a gente pode usar a inteligência financeira, né, de várias formas. Então, com o plano de saúde comigo não foi diferente. Porque, por exemplo, onde eu moro, aqui em Joinville, o melhor plano de saúde que existe aqui é a Unimed, tá? E por isso é o mais caro. É bem caro aí para você ter um plano de saúde aí para a família toda, não sai muito barato aqui em Joinville. Agora, eu sei que em São Paulo a Unimed não é a melhor, tá? Não é. E pelo fato de ela não ser a melhor, ela tem um preço mais em conta, beleza? Outra coisa, quando eu faço isso por CNPJ, fica ainda mais barato. Resumo da ópera. Eu tenho empresa aberta em São Paulo, tá? Contratei a Unimed nacional pelo CNPJ em São Paulo. E assim eu posso usar aqui em Joinville. Com isso eu economizei mais de 50%. Então quando eu falo aqui na região, aqui para o pessoal, o preço que eu pago para a família toda, ninguém se acredita, né? É realmente muito abaixo do que a galera paga por aqui. Então é uma forma aí de você usar aí, né, uma possibilidade de baratear, tá? Inteligência financeira. A gente faz de tudo para gastar menos e investir mais para gerar mais liberdade financeira. Vamos lá. A Lúcia perguntou, o que você acha da gestora da 20, notadamente para o VILG 11? Lúcia, essa questão de gestora é o seguinte, você sempre tem que avaliar o histórico, né? Eu gosto de avaliar histórico, porque, por exemplo, vamos falar da 20. A 20, ela tem, como a maioria das gestoras, ela tem fundo de shopping, tem fundo de logística, tem fundo de papel e por aí vai, né? Então você pega o fundo imobiliário, compara com a classe. Então pega, por exemplo, lá o fundo da 20, é o VISC, né? O VISC 11. Pega o VISC e compara com todos os outros fundos de shopping. Quem que te entregou retornos mais consistentes e melhores ao longo dos anos? Porque no final das contas, pode dizer, porque o shopping não é bom, porque o gestor não é bom, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Cara, faz 5 anos que está te entregando um rendimento na média ou acima da média de forma consistente todos os meses, é isso que importa, tá? Não interessa o que ele está fazendo para entregar resultado. É aquela história, o que importa é o resultado. O caminho para chegar no resultado, cada gestor que se vire para fazer. Quero o meu dinheiro no bolso, tá? Então, avalie o resultado histórico, avalie lá. Pelo menos 5 anos eu gosto, né? Quando a gente tem um histórico de 5 anos, começa a ficar interessante. Porque ali, se o gestor não é bom, ele não consegue entregar um rendimento consistente, mês após mês, crescente, por 5 anos, não consegue. Então avalie dessa forma, é um bom caminho aí pra gente começar, tá? Compare, o de shopping, compare com os demais de shopping. Eu quero ver o fundo, o VILG, de logística. Compare com os demais fundos de logística que tem. E aí você vai vendo o histórico e aí você consegue, se em todas as comparações de mesmo setor a gestora ganha, é porque a gestora é boa. Às vezes ela tá ganhando só em uma, mas todos os... no fundo de papel é o pior, no fundo de tijolo é o pior, de shopping é o pior, de escritório é o pior. Aí você tem que cuidar, né? Tem que ver se não é só momentâneo que a gestora tá indo bem e tal. Enfim, analisa lá. A Márcia perguntou, é melhor investir em FIIs de papel ou tijolo nesse momento? Olha, a questão é assim, Márcia, de forma geral, quando a gente tem inflação alta, os fundos de papel eles pagam bem mais. Por quê? Porque um fundo de papel ele te devolve a inflação todos os meses, tá? Então o que acontece? Imagine que um fundo de papel ele está conseguindo gerar ali 0,5% ao mês de retorno. Só que a gente tem uma inflação de 1% ao mês. Então, uma inflação de 1% ao mês é bem alta, tá? Esse fundo de papel vai te pagar 1,5% ao mês. 1% é a inflação, mais 0,5%, que é o que realmente ele está conseguindo de retorno ali, líquido de inflação. 1,5% ao mês cresce o olho da rapaziada, né? Aí o cara pensa, tá pagando pra caramba. Então, todo mundo quer comprar fundo de papel quando a inflação está alta, na falsa ilusão de que está pagando bem. Está pagando bem só porque a inflação está alta, certo? Eu sempre digo uma coisa aqui para vocês. O segredo do sucesso é andar na contramão. O que eu faço quando a inflação está muito alta? Eu não compro fundo de papel. Por quê? Porque todo mundo está comprando e eles ficam caros. Aí o retorno real diminui. Aí eu faço o quê? Eu compro fundo de tijolo porque ninguém quer. Porque na
cabeça da pessoa que não entende esse lance da inflação, acha que fundo de tijolo está pagando pouco, certo? Mas está pagando líquido de inflação, porque fundo de tijolo, a inflação não é devolvida todos os meses, a inflação vem no crescimento do imóvel, no crescimento do fluxo de pagamento gerado pelos inquilinos, porque os inquilinos vão sofrendo reajuste de contrato de aluguel, entendeu? O que mais aqui a gente pode colocar? Inflação alta, fundo de papel, todo mundo quer. Agora, inflação baixa, eles viram um patinho feio, ninguém quer. Por quê? Porque imagina que o fundo de papel gera 0,5% ao mês e a inflação está 0,2%. Então, tem que fazer uma conta aqui, mas a grosso modo, 0,7%. Tá? 0,7% ele vai pagar. O cara olha, pagando nada, esse fundo de papel, sei lá, né? Eu vou investir no fundo de tijolo aqui. Aí ninguém quer, entendeu? Quando a inflação está baixa. O que a gente faz aqui? Porque a gente anda na contramão, a gente compra fundo de papel, porque como ninguém quer, eles ficam baratos. Aí como ninguém quer de papel, vão querer fundo de tijolo, aí o de tijolo fica caro, entendeu? Aí não compra de tijolo. Então, na média, o mercado compra fundo de papel quando a inflação está alta e compra de tijolo quando está baixo. A gente faz o contrário, só isso, entendeu? Eu vou falar sobre isso também. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre isso na live de domingo agora com os membros aqui do YouTube, que talvez não vai dar tempo. Eu quero focar bastante nessa questão da taxa Selic e na taxa de juros lá dos Estados Unidos também, como que isso afeta os nossos investimentos e como que eu estou ajustando a minha carteira para essa nova fase aí de juros que está vindo, né? Quantos que eu vou ter, quantos por cento em ações, quantos em fundos imobiliários, quantos em estoque, quantos no REITs, se eu vou me proteger, se não vou, tudo isso eu vou mostrar lá na live para vocês, tá? Agora, na próxima semana eu já estou na minha cabeça que eu quero falar desse negócio aí de quando é hora de investir em fundo de papel e de tijolo. Eu quero fazer alguns estudos e compartilhar para vocês também lá. Então se inscreva na comunidade lá para vocês irem acompanhando. Vamos lá. O Rodrigues perguntou, você acha que os dividendos serão taxados no futuro? Pô, Rodrigues, eu tenho quase certeza. 99% de certeza. Por quê, cara? Pensa aqui comigo. O governo, ele precisa arrecadar cada vez mais, principalmente quando a conta não fecha, tá? Existem só duas formas de a conta fechar. A conta fecha se o governo arrecada mais o suficiente para cobrir todos os gastos dele, ou se ele gasta menos o suficiente para cobrir também, né, com o quanto ele consegue arrecadar. A gente não está vendo no cenário atual no Brasil um governo preocupado em cortar gastos. Não. É recorde de gastos. Os caras chegaram passando o cartão, né? Tá? Aquele negócio assim, né? Só passa aí, a conta a gente vê depois. É isso que está acontecendo. A conta já não está fechando. Os caras estão gastando dinheiro como nunca foi visto antes. Ao mesmo tempo que eles estão vendo que a conta não está fechando, porque não são bobo, não são nada, os caras estão querendo cobrar imposto de tudo quanto é canto. Todos os dias você vai dormir, você acorda com a notícia de um novo imposto que foi criado. Aí, pensa aqui comigo. Cara, para você entender, até deu o exemplo lá no story do Instagram, né? O que acontece no Brasil é o seguinte. O Brasil é um trabalhador que ganha R$5.000 por mês e gasta R$5.500 por mês. O que vai acontecer com esse trabalhador? Ele vai ficar mais endividado todos os meses? Pô, o cara ganha R$5.000 por mês, está gastando R$5.500, ele vai ficar mais endividado todos os meses. Esse cara só tem uma saída de não ficar mais endividado. Ele tem que, ou ele corta os gastos dele, certo? E ele começa a gastar 5 ou 4.800 ou 4.700, aí vai sobrar um excedente, ele vai pagar essa dívida. Ou esse cara chega lá e na empresa dele negocia um aumento, certo? Pô, negócio é o seguinte, patrão, ajuda aí, porque tô ganhando 5 aqui, mas tô gastando 5,5 todos os meses, preciso arrecadar 5,5, 5.600 aí. Tem como me dar um aumento? Se o patrão der, tá bom, beleza, tá solucionado também. Esse é o Brasil. É um trabalhador que ganha 5.000 e gasta 5.500, certo? Poderia cortar gasto? Poderia. Quer? Não quer. Já deixou claro que não quer e não vai cortar gasto. Pelo contrário, tá aumentando ainda mais. Qual que é a saída? Ganhar mais. Como que se ganha mais o governo se o governo não faz nada? Não produz nada? O governo tem uma empresa? Produz chinelo para vender? Produz transformador para vender? Produz a Brahma para vender? Produz alguma coisa? Não produz porra nenhuma. Simplesmente alguém produz e ele pega uma fatia para ele. Alguém produz, ele pega uma fatia. Alguém produz, ele pega uma fatia. Não produz porra nenhuma.
A única forma que ele tem de ter um salário é confiscar, é roubar, é assaltar alguém, né? Assaltar quem está produzindo. Então, beleza. O governo ele fica o tempo todo olhando se tem uma oportunidade, se tem alguém com o dinheiro na mão dando sopa. Aonde que tem dinheiro na mão? Ações de fundos imobiliários. Não são taxados ainda? Então você acha que até quando eles vão deixar esse dinheiro na mesa? Não vai demorar. Não vai demorar, os caras vão passar a mão nessa grana, tá? Então, o que eu posso fazer? Estoicismo. Isso eu não controlo. Se amanhã depois a conta não fechar, eles olharem, meu Deus do céu, onde é que nós vamos roubar hoje? O que nós vamos assaltar? Aqui, ó, ações de fundos imobiliários. Mete a canetada nessa galera aí, chega do oba-oba. Vamos taxar 15, 20% aqui deles. Beleza, não tenho o que fazer. O que eu posso fazer é decidir onde eu coloco o meu dinheiro, certo? Então é por isso que eu diversifico. Eu tenho ações, fundos imobiliários, stocks, REIT, outras classes, tenho terreno, tenho Bitcoin, tá? É isso, cara. Você tem que aprender a diversificar e ciente dos riscos que estão envolvidos em cada operação. Não adianta chorar as pitangas. Ah, taxaram demais, taxaram em 30%. Pode acontecer. Perdeu o interesse, não ficou tão interessante a classe, procura outras coisas que dê retorno melhor. Isso eu tenho controle, onde eu coloco o meu dinheiro. O resto não adianta ficar chorando as pitangas. Vamos lá. O H. Hyder perguntou: o que fazer quando o aporte não faz tanta diferença no PM? Cara, isso é uma coisa que de fato pode acontecer, né? De fato acontece, né? Porque quando você está começando, imagina que você começa, vou investir R$1.000 por mês, mas você não tem nada. Pô, primeiro mês, o aporte é 100% do seu patrimônio, você tem 1.000 para começar. Segundo mês, você tinha 1.000, você vai lá e faz mais 1.000. Agora o aporte é 50% do patrimônio. Terceiro mês, você está com 2.000 investidos, você coloca mais 1.000, o aporte é 33% do patrimônio, depois 25% e assim por diante, tá? Chega um momento que o aporte ele representa menos de 1% do seu patrimônio. Esse é meu caso, por exemplo. Geralmente o meu aporte é menos de 1% do meu patrimônio. Aí os dividendos começam a fazer mais sentido ainda. Aí você me pergunta, o que fazer quando o aporte não faz mais sentido? Ajusta a sua carteira para receber mais dividendos. Porque olha só, se o meu aporte ele não representa, ele representa lá, vamos dizer, 0,5% do meu patrimônio, cara, realmente vai ficar mais difícil para baixar o preço médio e tal. Agora, se eu monto uma carteira que o dividend yield médio da minha carteira está ali em 0,6, 0,7, 0,5, veja que às vezes o dividendo ele é maior do que o meu aporte. Isso me ajuda a baixar preço médio, certo? Isso me ajuda a baixar preço médio, aproveitar a oportunidade. E às vezes o que acontece? Eu tenho uma empresa que paga bastante dividendo, mas o preço dela está muito alto, certo? Aí, ela paga dividendo, eu faço o que com esse dividendo? Eu compro ações da empresa que está com o preço lá embaixo. E assim eu vou comprando uma quantidade maior de ações. Daqui a pouco inverte, eu faço o contrário, eu pego o dividendo dessa que subiu e compro dessa aqui. Então eu consigo fazer um rebalanceamento da minha carteira sem precisar vender as ações, tá? Sem precisar ficar girando muito patrimônio. Vamos lá. O José falou assim, o que achou da venda do Credit Suisse e os gestores da Pátria? Cara, isso aí tem dado o que falar, né? E o que eu vou dizer? Mais uma vez, não tenho como controlar. Aconteceu. Para mim, o HGLG era um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa, se não o melhor. Agora já não sei de mais nada. Agora eu preciso esperar para ver como que a Pátria vai gerenciar isso. Estão dizendo que não vão mexer no quadro lá de gestores, não sei até quando, vamos ver, né? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Então, o que eu faço agora? Eu não compro e não vendo o HGLG por pelo menos um ano, ou se a coisa começar a acontecer aí, né? E eu ver o que está acontecendo, eu vou ajustando. Mas eu acredito que eu vou precisar de pelo menos um ano aí para entender como vai funcionar. Tem gente dizendo, Leandro, não é radical você esperar um ano. Cara, quando acontece um IPO de um fundo imobiliário, eu costumo esperar 3, 4 anos para investir. Para mim, o HGLG já está consolidado, tudo, mas é como se fosse um IPO. Por quê? Porque cara nova, gente nova, entendeu? Isso aconteceu comigo com o GGRC. É um fundo imobiliário que eu tinha na carteira, tinha uma posição legal, carreguei por muito tempo. De repente ele começou aquela putaria lá de muda gestor para cá, muda para lá, os caras mudaram nome, gestor e não sei o que. Para mim não dá mais,
entendeu? Para mim não dá mais, virou uma bagunça que lá eu pulei fora e não sou mais sócio do GGRC. Se você diz aí o porquê, né? Argumenta aí. Mas o fato é que deixou de ser o que era e eu não gostei mais. Então, o HGLG hoje, cara, eu adoro o HGLG. Até quando? Não sei, vamos ver. Se fizerem um bom trabalho, né? Se respeitarem o cotista, fizeram um trabalho sério, não ficar lá, não virar a casa da mãe Joana, continuo com ele na carteira e continuo até aportando. Se eu ver que a coisa está desandando, começo a vender e passo para outro. Oportunidade é o que não falta na Bolsa de Valores, não vou ficar chorando os pitangas porque é um fundo que eu gosto muito, não tem mais, tá? Ou seja, não tem a qualidade que tinha. Vamos lá. O Antônio, ele perguntou assim, Leandro, você tem empresas de commodity na sua carteira? Antônio, não, cara, eu não sou fã da empresa de commodity. Por quê? Justamente porque elas são muito cíclicas, tá? Então, assim, o que acontece? As empresas que eu tenho para dividendo são empresas sólidas, que estão sempre ali, né? Redondinha, pagando dividendo. Não vai me dar muita surpresa, né? De vez em quando, é tipo ali, ó, a Indy Brasil, a própria Taesa, né? A VEG ela não paga muito dividendo, mas eu tenho um retorno através de crescimento. Então são empresas que não dependem muito do ciclo. Elas vão crescendo, eu vou crescendo junto e vamos indo, né? A commodity, velho. Quando tu pega um ciclo ruim da commodity, a empresa sofre, a empresa dá prejuízo, a empresa se endivida, a empresa quase quebra, a cotação vai lá embaixo, entendeu? E aí quando vem o ciclo bom da commodity, aí o lucro bomba, a empresa sobe, o dividendo explode. Cara, é tudo as mil maravilhas. Aí você ganha muito dinheiro com aquilo. Então, o que acontece? Os ciclos da commodity vêm e vão. Então, hoje em dia, quando eu enxergo uma oportunidade grande em uma empresa de commodity, eu vejo, cara, a commodity está lá embaixo, judiou, bateu na empresa, fez dívida, deu prejuízo, deu isso, deu aquilo, mas a commodity voltou. E essa empresa vai se beneficiar pra caramba e vai entrar nos eixos. Cara, eu não coloco essa empresa na carteira, por quê? Porque eu sei que daqui a 2, 3, 4 anos pode virar de novo o ciclo da commodity e aí eu vou ter que tirar essa empresa da carteira. Então eu faço isso via opções, né? Via opções longas. É raro eu fazer isso, mas acontece de alguns casos eu fazer. Pô, eu vejo lá, Vale vai bombar. Cara, eu compro uma opção longa lá da Vale, né? Uma opção que vence daqui a 2 anos, que é o que a gente tem aí no Brasil. E aí eu deixo lá, entendeu? Aí eu pego esse ciclo todo, ganho dinheiro pra caramba nas opções ali, vendo e beleza. Nunca pretendi ter aquela empresa na carteira, me aproveitei daquela situação ali, ganhei uma grana e aí eu aporto naquela parte que é a raiz do negócio aqui, que é empresas que não vão me dar dor de cabeça, que vão me dar sossego e por aí vai, tá? Então eu prefiro fazer dessa forma se for para ter investimento em commodities, mas ter a empresa para deixar na carteira não faz minha cabeça, tá? Vamos lá. O Jefferson falou assim, ó, ETF irlandês para acumulação em dólar é viável? Cara, qualquer investimento, Jefferson, é viável desde que você consiga avaliar duas coisas. O risco daquele investimento e o retorno que ele apresenta, tá? Então, avalie, não importa a ordem, mas avalie os dois. Por quê? Eu só vou conseguir comparar os ETFs irlandeses com o ETF lá dos Estados Unidos se eu for comparar, beleza. Os ETFs irlandeses, qual que é a composição dele? O que tem dentro desse ETF? Qual que é o índice que ele está rastreando? Quais são as regras aqui desse ETF? Qual é a regra? Eu não conheço os ETF irlandeses, nunca estudei e investi, tá? Mas em qualquer lugar do mundo vai ser a mesma coisa. Você tem que ver quais que são as legislações, qual que é o imposto que você paga, como que funciona essas coisas tudo. Veja tudo isso. Entenda todos os riscos que estão envolvidos nessa operação, certo? E avalie os retornos. E aí você compara risco e retorno de um lado, risco e retorno do outro. E escolhe o que faz mais sentido para você, tá? Vamos lá. O Doberman falou assim, ó, poderia comentar sobre a JHSF? Vamos dar uma olhadinha em mais uma, então? Vamos para a tela? Dar uma olhadinha aí na JHSF. Olha só. JHSF. A JHSF é uma empresa de construção civil, né? Mesma história, consumo cíclico, está muito relacionado com o que eu estava falando agora da commodity, tá? Funciona, basicamente poderia dizer que imóvel é uma commodity, né? Tem hora que bomba, tem hora que não bomba e por aí vai, tá? Olha só, a JHSF, ela vinha
daquele jeito, não crescia, não diminuía, só que em 2013 o negócio meio que deu uma desandada ali, em 2016 ela deu prejuízo, né? Agora, vamos fazer uma correlação aqui com juros. Ó, olha só, eu até abri aqui no TradingView para a gente fazer uma comparação, tá? Para você entender como funciona as empresas de construção civil. Aqui a gente está usando a JHSF, mas todas seguem o mesmo princípio, tá? Olha só em 2016, aonde estava essa linha aqui de cima, a linha laranja, é a taxa de juros, tá? Nós estávamos com a nossa taxa de juros lá em cima, em 14,25, acho que estava, né? Chegou ao máximo lá. 14,25. Nesse momento aqui, em 2016, o que aconteceu com o lucro dela? Foi lá embaixo. Por quê? Com a taxa de juros lá em cima, ninguém compra apartamento. Fica muito caro para financiar, né? Tipo agora. Agora está meio complicado para as empresas desse setor. Por quê? Porque a taxa de juros está alta e ninguém financia nada. Agora, à medida que a gente vê taxa de juros caindo, as pessoas voltam a financiar. Então, essas empresas aqui, elas sofrem muito nesse período e chegam a dar prejuízo. 2016 para frente, a taxa de juros começou a cair. Olha o cenário maravilhoso que ela passou. Ela foi surfando toda aquela queda da taxa de juros até 2021. Que a gente vê aqui, ó, começou a cair aqui, né, em 2016, veio caindo, 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 até onde? Caiu até 2021, certo? A taxa de juros, que a gente ficou lá em 2%. Depois a taxa de juros voltou a subir de novo. O que aconteceu com o resultado da JHSF? Começou a despencar, certo? E se a taxa de juros não baixa, ela entra já no prejuízo de novo. Agora, a gente sabe que cotação segue o lucro. Eu sei que o lucro das empresas de construção civil estão diretamente relacionado com a taxa de juros. Então, eu posso comparar, inclusive, a cotação com a taxa de juros. E vocês conseguem ver aqui como é inversamente proporcional? Olha só. Taxa de juros lá em cima, a cotação da JHSF estava lá no fundo, que é a linha amarela. Depois, a gente teve a taxa de juros veio caindo, caiu bastante aqui, né? O que aconteceu? Foi lá em cima a cotação da JHSF. Depois a gente tem taxa de juros subindo, cotação JHSF despenca. Caiu taxa, cotação sobe. Agora a gente tem a JHSF andando de lado aqui, basicamente, há um bom tempo. O que você acha que vai acontecer quando a taxa de juros despencar? A empresa está indo bem, não está indo mal. A gente está vendo aqui, ela consegue manter receita, conseguiu manter lucro, conseguiu superar. Foi melhor do que o cenário que ela estava lá em 2015, 2016. Hoje ela é uma empresa bem melhor, conseguiu superar. Vamos ver se ela está gerando fluxo de caixa. Olha só como o fluxo de caixa na linha azul, né? Foi aumentando da operação até 2021. Agora ela sofreu um pouco, mas posso até dizer que ela está melhor ainda, né, do que lá atrás, ó, em 2016, 2017, que ela ficou uns 3 anos com fluxo negativo, né? Já está voltando para o 0 a 0. Cara, tem tudo para a JHSF bombar com a inversão da taxa de juros, se de fato a taxa de juros cair, né? Que é o que eu acredito que cai. Então, eu estou dando o exemplo da JHSF aqui, não leve como uma recomendação de compra ou venda, mas que acaba se aplicando a muitas empresas do setor de construção civil, principalmente aquelas que não entraram no prejuízo nesse momento que a gente estava aí com a taxa de juros alta há um bom tempo, tá? Então essa é a análise que tem que ser feita aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora o Jones. O Jones falou assim, como piloto, o que acha das empresas aéreas no Brasil? Investe? Não invisto em nenhuma, cara. Não invisto, para mim, são empresas bem complicadas. Eu não gosto, tá? Não gosto e... enfim, a melhor forma de perder seu dinheiro é investir no setor de aviação. Essa é a minha ideia. Eu gosto de voar, mas botar meu dinheiro no setor de aviação, nem a pau. Vamos lá. O Fernando, o que seria o Come Cotas? Cara, o Come Cotas, assim, ó, os fundos de investimento, durante um bom tempo, eles não tinham taxação, não tinha imposto durante o período que você ficava investido. O imposto ele só vinha quando você realizava, né? Como eu já falei do governo, que em um momento eles... Olha, pô, esses caras estão demorando demais para ter que pagar a parte deles. Peraí, vamos conversar, né? Vamos criar aqui uma forma de a gente já ir antecipando esse negócio para você não ter que pagar o imposto só lá no final. Criaram um Come Cotas. Todo dia 30 de maio e novembro, você
dá algumas cotas para a Receita Federal como pagamento do seu retorno, tá? Então, você investiu R$1.000 em um fundo e aí você tá lá com 1.100, tá? Aí o imposto é de 15%. Beleza. Você vai ter que pagar R$15 sobre o lucro que você tem ali. Ah, uma cota custa quanto? Uma cota custa R$5 esse fundo. Então você vai ter que dar 3 cotinhas lá para a Receita. Beleza? Perdeu 3 cotinhas. Perdeu, Playboy. Por quê? Porque é a forma que tem de você pagar. Então você já vai pagando antecipado ali. É isso. E o Juliano... Não, peraí. O Diego falou assim, ó, o que achou da queda da Selic? Cara, a queda da Selic está muito relacionado com o que eu mostrei aqui agora há pouco na JHSF, tá? A gente vê bolsa subindo, a gente vai ver... Cara, eu vou falar bastante disso na live, tá? Se você está vendo esse vídeo agora no domingo, que entrou, hoje à noite, às 19 horas, eu vou fazer uma live com os membros do canal. Nós vamos focar na live de hoje justamente sobre taxa Selic e taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Os impactos que isso trazem, como que eu estou compondo a minha carteira pessoal. Então, clica no botãozinho aqui embaixo de torne-se membro e vamos lá para participar da live junto com a gente. O Juliano perguntou, o retorno imenso que as empresas como VEG deram no passado pode se repetir? Claro que pode, Juliano, desde que a empresa ela traga aí um crescimento de lucro, né? A VEG, ela era... Por que a VEG deu tanto retorno assim, né? Como você fala, o retorno imenso que a VEG deu, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. VEG. O retorno imenso é justamente por conta dessa linha amarela. O que é essa linha amarela? Lucro, tá? Então, o lucro da VEG, ele bombou muito. Se for ver aqui, ó, lucro líquido aqui, ó. Olha que coisa mais maravilhosa isso aqui. Lá atrás, em 2001, né, vamos dizer aí há 20 anos atrás, lá, ela dava 225 milhões de lucro. Hoje a gente está falando de 5 bilhões, certo? Então, se a gente for olhar pela ótica do PL, que é preço sobre lucro, e pensar num PL fixo, o camarada que investiu 200 mil reais na VEG lá em 2001, hoje ele teria aí 5,3 milhões de reais. Tá? Por que deu esse retorno? Porque o lucro cresceu. Como é que a gente pega um outro caso desse aqui? Empresas que dão lucro e lucros crescentes, né? E é claro que quanto maior a empresa, você não vai ver uma VEG fazer isso aqui de novo. É difícil. Eu acredito que o lucro dela vai continuar crescendo aqui, ó. Mas não no mesmo patamar dos últimos anos, porque ela já está muito grande agora. Não é que está muito grande ainda, mas não é mais pequena como era há 5 anos atrás, entendeu? Ela é uma empresa 2, 3 vezes maior do que o que ela era há 3, 4 anos atrás. Então, não tem mais como manter um ritmo desse por tanto tempo. Assim como eu pego lá o Banco Itaú. O Banco Itaú não vai crescer tanto assim, porque não tem muito espaço, né? É um desafio para um banco daquele tamanho crescer muito. A gente pega uma empresa small cap de muita qualidade, tem chance de acontecer coisas assim, né? A empresa que eu mais tenho retorno na minha carteira é a Fras-le. A Fras-le eu tenho um retorno aí tá em quase 300%. Nunca vendi, já cheguei a vender porque vendi algumas ações porque ela extrapolou demais o peso dentro da carteira e começou a me deixar desconfortável, né? Mas pouca coisa. Agora, o que acontece aqui, ó? Deixa eu olhar só o lucro líquido aqui. Olha só. O que acontece? Eu comecei a investir na Fras-le, eu acho que foi aqui em 2016, mais ou menos nessa fase aqui, ó, tá? E, teoricamente, imagina que eu coloquei lá 65 mil reais, né? Hoje, eu teria que ter 330 mil reais. Esse seria o cálculo se a gente fosse manter um PL constante, tá? É claro que quanto mais a empresa cresce, mais passa aquele potencial de crescimento, mais o PL tende a cair. Então, eu tô lá multipliquei em 3, 4 vezes, né, o meu patrimônio investido na Fras-le. Mas por que eu consegui isso? Porque o lucro cresceu muito. Então, sempre é o lucro, sempre é o lucro. Bota isso na cabeça e o segredo é encontrar empresas que dão lucro, tá? O Tadeu falou assim, você se considera conservador ou liberal? Eu me considero, Tadeu, conservador nos costumes, tá? E liberal na economia. Para mim, ser liberal nos costumes acaba não trazendo muitos benefícios para a sociedade, para a família e tudo mais. Essa é a minha opinião,
tá? E a forma que a gente vive aqui em casa. E ser liberal e ser conservador demais na economia, sei lá, para mim também a economia precisa de liberdade, menos Estado, menos governo e mais liberdade, né? É igual perguntaram pro Milei, porque o Milei foi um caso de comemoração no meio acadêmico e entre os economistas que são adeptos da escola austríaca, porque eu, por exemplo, sou economista e eu sigo a vertente da escola austríaca, que para mim faz muito mais sentido, que tem muito a ver com liberdade econômica, tá? E o Milei, ele é dessa pegada de escola austríaca, de liberdade. Aí perguntaram para ele assim, alguém perguntou, agora não lembro, deveria até procurar isso aqui para mostrar para vocês. Você vai continuar negociando com o Brasil e tal? Aí ele falou, cara, quem tem que decidir isso aí é o povo. Se o cara quer comprar do Brasil, que compra. Se o cara quer vender do Brasil, que venda. Eu não tenho que interferir em nada. Isso aí não é da minha conta. Então, cara, isso pra mim, é o que há, entendeu? Liberdade. Menos político achando que sabe alguma coisa, não sabe porra nenhuma, querendo dar ordem no que a gente tem que fazer. Cara, se eu tô aqui criando um curso para vocês, é porque em algum momento eu enxerguei que você poderia se tornar meu aluno. E aí, se você decide comprar o meu curso, é porque em algum momento você percebeu que eu tenho alguma coisa para te ensinar. O que um político tem que dizer? Não, peraí, Leandro, o teu curso deve ser assim, assim, assado, né? Ou dizer, não, peraí, você quer aprender a investir, você não pode comprar o curso, Leandro, você tem que comprar aquele lá. Pelo amor de Deus, quem tem que decidir isso, criar um produto ou não, sou eu. Quem tem que decidir comprar ou não é você. Não tem que governo nenhum se interferir no meio disso aí, tá? Então, para mim, isso faz muito mais sentido. Liberdade econômica. Vamos lá. O Matias, ele perguntou assim, como recuperar 9 mil de prejuízo em 2 FIIs? Investindo em ativos que dão lucro, qualidade, não tem mais o que fazer. Provavelmente não são os FIIs que te deram prejuízo que vão te dar lucro. E aquilo que eu costumo falar, Matias, pensa o seguinte, cara, o que significa esses 9 mil reais que você perdeu, tá? Custo da ignorância, custo da falta de conhecimento, custo da falta de aprendizado, de estudo, beleza? É isso, cara. Você pagou 9 mil reais por não saber o que faz. Quanto que vale aprender a saber o que faz? Deveria valer pelo menos 9 mil reais também, né? Então, eu deveria te dizer, quer fazer meu curso? Te cobro 9 mil reais. Você deveria pagar e não reclamar, porque você pagou 9 mil reais por não saber o que está fazendo. Não vale a pena pagar 9 mil para saber o que fazer? Vale, pô. Só que eu não te cobro 9 mil. Te cobro 1.300 o curso. Ou a comunidade aqui, você paga 40 reais por mês para participar da comunidade, ter toda uma mentoria, tá orientado não fazer esse tipo de situação, né? E também tem a minha consultoria, sou consultor de investimentos autorizado pela CVM e eu tenho o link aqui na descrição, se você tem um patrimônio maior e quer consultar, quer me consultar, né, para saber como que eu posso te orientar nessa organização do patrimônio, onde investir e tudo mais, deixa o link na consultoria aqui também na descrição. Então são essas 3 formas que eu tenho para te ajudar: a minha consultoria, o meu treinamento e a nossa comunidade aqui no YouTube. E por hoje é isso, eu te vejo na semana que vem, no próximo vídeo. Até mais, fui!